programa Check-in de hoje, nós vamos entrevistar o Marie Lohmann. Ela que foi para os Estados Unidos, ficou lá trabalhando de au pair, voltou para o Brasil há algum tempo e o que trouxe de recordação? Valeu a pena? Quais os esforços, as dificuldades, os problemas que enfrentou fora do Brasil? Além do idioma, é claro. Estamos ao vivo no canal 15 da NET e também na Brás Rede, no Vale do Taquari. E ao vivo também no Facebook. Você pode fazer a sua pergunta, mandar o seu questionamento ou simplesmente dizer que está nos acompanhando. Eu, Marie, prazer em tê-la aqui no programa Check-in. Depois de muito tempo, né, a gente ficou sem se falar, foi para um lado, abriu uma loja, virou empresária, vida corrida. E aí a gente ficou um período sem se falar. Mas te conheço já desde o Sesc, não é? Isso aí. Mas quando flui uma amizade legal, a gente fica esse tempo todo e parece que foi ontem, a gente continua de onde parou, né? É e mesmo. Segue a vida igual. Olha já, você tá bem, não tá muito bem, como é que tá as coisas, lembra dos pais? Muito bom. Trabalhou no Sesc, qual que era a tua função no Sesc? Eu fui agente de cultura e lazer no Sesc. Isso foi 99 até 2002. E aí logo no final de 2002 foi quando eu fui para os Estados Unidos. Aí nesse meio tempo eu cheguei a sair do Sesc e fui trabalhar em família num entreposto de carnes, né? E aí logo depois deu essa função e a viagem me toda. mandei. Bem, eu lembro do Sesc, tu estava muito bem no Sesc, né? Sim, ia pra sim. rádio, dava entrevista, Sim, uma menina que gente, agitava. foi muito legal, a gente tinha muito projeto, era palco giratório, era projetos de escovação, foi um trabalho muito dinâmico, muito legal, muito aprendizado. Aí de repente eu soube que tu não estava mais no Sesc e queria morar nos Estados Unidos durante um período. Isso. Como surgiu esse convite, como é que é essa oportunidade para ir para os Estados Unidos? Na verdade isso era um sonho meu. Como a gente estava falando, a Vera Nicareta foi minha teacher de inglês aqui em Lajeado. E na época ela nem tinha Phoenix ainda, ela dava, sempre brinco, né, que ela dava curso num cursinho bem merreca, bem simplório que tinha aí. E ainda assim, quem faz o seu melhor faz bem em qualquer lugar, né? Verdade. E ela fez a gente se apaixonar pelo inglês. E eu, gostando do inglês, a essa altura eu já era formada, já tinha graduação, mas faltava aquela experiência. Um dia eu abro o jornal, porque eu sou formada em magistério também, né? Abro o jornal, um folheto. Você ama crianças? E aí eu fui olhar, programa de au pair, vou ligar. E comecei a movimentar tudo para ir. Até, na verdade, naquela época, eu tinha feito assim, no dia que eu fui fazer a prova de inglês para ir, eu também fui fazer uma prova para trabalhar no Sicredi. Eu cheguei a trabalhar 3 meses no Sicredi e quando foi para ser efetivada, naquela semana me ligaram que eu tinha conseguido uma família. Ou seja, daí iria para os Estados Unidos. E aí eu Teve resolvi. optar, eu vou para os Estados Unidos ou fico no banco. Aí eu pensei assim, bom, vai saber, né? Por aqui daqui a pouco o Sicredi pode voltar para minha vida ou não. Mas isso aqui eu tinha a data limite, porque eu estava com 26 anos. E 26 era a data limite para a gente fazer o intercâmbio. Então, se eu ia agora, eu ia agora. Não tinha muita opção. E foi no anúncio do jornal A Zero Hora, né? Isso. Que você viu ali esse tinha au pair. Num domingo? Num domingo. E aí ligou... No caderno de empregos. Aí na segunda eu liguei, fui atrás. E foi interessante, assim, como tudo fluiu na época. Porque eu botei o carro para vender num dia, no outro já tinha vendido e mandei o material e logo já consegui uma família e foi tudo muito rápido e fechou tudo, foi fechando uma coisa atrás da outra. Então eu sempre digo assim, tem coisas que parecem que é para acontecer, né? Você não tinha dinheiro reservado porque precisava pagar passagem e tal, tudo? Não, na verdade assim, nesse formato de projeto que eu fui, quem pagava a passagem era a família. Quem fazia, então, o que eu tinha que ter dinheiro para fazer visto, para levar um extra, para iniciar, para não ir sem nada. E naquela época, eu ainda fui a última leva que conseguiu o visto sem ter que ir para São Paulo, porque logo depois disso não se conseguia mais esse visto à distância por despachante. Antes era em Santa Cruz? Não, o passaporte sim, mas o visto era só São Paulo, não tinha nem Porto Alegre. Então tinha que, se conseguia por despachante, então o despachante de Porto Alegre encaminhava a documentação. Mas eu fui a última leva que conseguiu desta forma, depois todo mundo teve que ir pessoalmente a São Paulo.
Bom, e aí estava definido já a cidade que você ia, ou você podia escolher dos Estados Unidos para onde, qual estado, qual Não, cidade que ia? assim, ó, na verdade, quando a gente se inscreve num programa de au pair, a gente manda um dossiê da vida da gente. Eles pedem tudo, inclusive a famosa ficha corrida da polícia, né? Você tirou? Sim, Tava bem. a gente tava limpa, tava limpa. Então a gente teve que ir, teve que fazer essa parte, doenças, comprovação de vacina, tudo o que tu imaginar eles vasculham. E aí a gente fazia um dossiê entregar com fotos da vida da gente. Eu fui lá, montei uma historinha. Fotos da família, inclusive. Isso, fotos da vida da gente até então, né? Daí eu montei no formato de uma historinha e mandei. E aí lá eles pegam esse dossiê que eles mandam em mais cópias e distribuem para as famílias e as famílias demonstram interesse. Aí um belo dia, um sábado, eu cheguei em casa, de tarde, estava cansada, tinha ido trabalhar e daqui a pouco toca o telefone, alguém falando inglês comigo, quase tive um troço, né? Porque eu não pensei que isso era tão rápido tudo. E falar inglês, assim, né? E falando inglês de cara, então, e assim, ó, até uma dica para quem vai para fora, comece a assistir vídeo, assiste um filme, primeira vez com legenda, depois assiste sem legenda para treinar o ouvido. Porque depois que eu peguei o jeito das pessoas falarem, tudo se tornou mais fácil. Porque, por exemplo, o pai da casa onde eu morava, a voz dele morria na garganta. Então, ela não saía para fora. Então, até que eu entendi como funcionava o jeito dele falar, depois eu entendia tudo que ele falava. Então, mas teve que aprender. Tem que aprender. Hoje eu me dou por conta. A gente precisa 5 minutos para mapear o jeito que uma pessoa fala. Aí tu já consegue captar e seguir conversa tranquilo. Normal. Então, assim, foi bem... Me assustei e... Aí pensa que eles tinham 2 filhos, um de 5, uma menina de 5, um menino de 6. Já tinha cuidado de criança aqui no Brasil, não? Já, porque eu fiz magistério, né? E eu já tinha trabalhado como professora e como auxiliar de maternal. Então, estava de boa. Tirou de letra, assim. Não teve erro, foi bem tranquilo. Essa parte era mais fácil. E entendeu quando eles falaram inglês, não? Sim. Entendeu? Ou seja, a escolinha, a professora Vera te ajudou. Muito, muito, muito. Foi muito legal. Então, assim, a família entrando de acordo, mandam fotos, daí começa essa conversa com a família. Eles mandaram um e-mail, disseram onde moravam, me deram a feliz notícia que eram 2 crianças Que bom. maiores, mais 3 que estavam para chegar. Mais 3? Então, eu cuidei de 5, né? Mas a gente chegou a ser 3 au pair dentro da casa. Não ao mesmo era só tempo. para ti? Não, porque... mas no fim a gente se virou mesmo, que deram certo, foram 2 que ficaram praticamente o tempo todo lá. Au pair, quando se fala em au pair, você imagina só cuidar de criança. É só isso, não? Ou também tem uma au pair que limpa a casa, outra que Não. Au pair, na verdade, ela é para ser como se fosse um membro da família. Então, ela é um filho a mais, mas que vai ajudar a cuidar dos outros filhos. Claro que inclui tu deixar uma casa organizada, deixar uma casa arrumada, não vai fazer bagunça e coisa, né? Agora, os hábitos de limpeza deles lá são muito diferentes dos nossos. Eles não são que nem a gente que limpa a casa 2, 3 vezes por semana, passa pano. Lá a faxineira era a cada 15 dias. 15 dias? E eram casas enormes, enormes. Então, o hábito deles é diferente do hábito da gente. Eles não são aficionados em limpeza que nem a gente é aqui. A gente é muito. Eu sempre digo assim, pelo menos aonde eu estive, McDonald's daqui é limpíssimo. Lá não é tanto que nem aqui. Não é tanto. A gente tem Muda. esse hábito, muda sim. A casa que você ficava próximo da praia. Sim, na beira da praia. Na beira, né? Dava para ver o mar. Dava assim. para ver o mar. Acordava de manhã tomando café, olhando para o mar, sol nascendo. Quando chegou lá e teve essa visão, assim, o que passou pela tua cabeça? 26 anos, na idade limite, deixou os pais aqui em Estrela, né? E eu sou super apegada à minha família, né? Muito apegada, em excesso até. Mas foi bom, foi legal, porque a gente sempre brinca, a quarentena é complicada, né? Os primeiros 40 dias, assim, até que passa, cheguei lá, me deu uma enxaqueca, e agora? Minha mãe não tá aí para me dar um remédio.
Não posso ouvir os conselhos do pai. Não posso ouvir conselho de ninguém. Mas a gente sempre tinha bastante contato, a gente sempre se ligava o tempo todo e conversava muito, trocava ideia. Mas a comunicação daquela época é diferente de hoje, né? Mesmo diferente. assim, era viável, não? Era barato? Era porque lá a mãe sempre me ligava mais, acabava ela me ligando mais. Mas lá tem uns cartões telefônicos que tornam tudo mais enquanto, com $5 tu falava um tempão para fora porque tem muito estrangeiro lá. Então eles têm essa demanda, né? Para cobrir e cobre. Então tu compra nas lojas o cartão telefônico e facilita. Vivia pendurado no telefone público. Ligando para casa. Bem boa. E é um cartão que tu raspava na época, gente, isso já faz 15 anos, né? A gente raspava e tinha um código, então tu podia ligar o telefone de casa. Só utilizava o código? Tu só utilizava a senha ali, o código do cartão, né? Bom, nós temos muitas perguntas para a Maria Loman. Por exemplo, quem mais trabalhava como au pair na casa que ela estava? Eram brasileiras, estrangeiras? Aprimorou realmente o inglês? Hoje ainda fala inglês? Não. Depois no próprio bloco nós vamos fazer a entrevista toda em inglês. Tá, ótimo, maravilha. Tô brincando. Até depois, a gente vai para o intervalo comercial. Voltamos em seguida, conversando com a estrelense, eu, Maria Loman. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando eu, Maria Loman. Pode fazer a sua pergunta através do Facebook da TV Univates ou Facebook Joel Alves. Eu, Maria, você disse que eram em 3 au pair na casa. Né? Da onde que eram as outras que trabalhavam contigo? Olha, na verdade, quando eu cheguei lá, deveria ter uma japonesa. Deveria ter, mas ela deve ter durado uns 3 dias na casa, porque um dia as crianças chegaram a prender ela fora de casa e ela aproveitou o tempinho dela e ficou olhando o mar. Os patrões chegaram em casa, cadê? Tava a japonesa meditando. Bem tranquila, na boa, assim, olhando o mar, assim, esperando ver se aparecia uma baleia. Bom, aí quando eu cheguei ela já não tava mais, aí eu cheguei sozinha, só tinha Mas as crianças 2. prenderam ela fora de casa. Na verdade não foi fora de crianças. casa, foi numa área assim que tinha ao redor, no andar de cima da casa, porque os quartos tinham uma porta e daí tinha uma varanda. E eles prenderam ela lá e lá ela ficou de boa. Mas as crianças eram terríveis, não? Não, elas não eram terríveis. Para quem não sabia lidar com criança, por isso que o anúncio dizia, você ama crianças, realmente isso é bem sério. Então não dá para se meter aí, mas se uma criança cuidar me de tranca na criança. varanda... Mas eles tentaram, uma vez eles se trancaram dentro do quarto. Então a gente tem que ser mais esperto que eles. Aí eu disse assim, Kate, tu nem sabe abrir essa porta. Pronto, num instante ela abriu. Então a gente tem que... A Kate era... A pequenininha, Eu não me lembro, ela tinha 4 ou 5 anos agora e o Sam tinha 6. Eram uns terrorzinhos. Era a Kate, qual é o nome da outra? A Kate e o Sam. São os 2 grandes. E aí depois veio trigêmeos. E aí depois veio trigêmeos. A mulher foi para uma consulta a Ginger foi para uma consulta de revisão. E daqui a pouco veio a Mary, que era uma amiga da família, e disse assim, as crianças nasceram. Eu disse, não, tu tá brincando comigo? Eles é para nascer só mês que vem? Não, eles nasceram. Ela foi para uma revisão e eles já nasceram. Os trigêmeos. Em janeiro foi daí. Qual o nome deles? Era o Daniel, o Zachary e a Elizabeth. 5 crianças, imagina. 5 Cuidar crianças. de 5 crianças ao mesmo tempo. Aí nesse meio tempo veio então uma da Polônia. Essa ficou comigo até o final. Essa polonesa, até hoje ela ainda mora lá. Acabou ficando lá, casou, tem filho. Mora na cidade. Mora na cidade, Então a Renata era a polonesa. Então a gente se revezava, porque era muito trabalho. Muito trabalho. Mãe, trocar a fralda. Nem todos usavam, né? Mas dos trigêmeos e mamadeira... Sim, 24 mamadeiras por dia eu fazia. 24? 24. Às vezes eu fazia para 2 dias, eram 48, daí a gente deixava guardado e só ia aquecendo, né? E era uma rotina, assim, era tudo muito organizado, né? Era caderninho, cada um tinha o seu caderno.
A gente anotava, fez xixi, tal hora, fez cocô, fez isso, fez aquilo. Então, qualquer pessoa nem que numa entrasse creche, na no verdade. quarto sabia o que estava se passando. A rotina das crianças. Tudo o que tinha acontecido naquele dia era... Dormiu até tal hora. Escrito em inglês. Aham. E você já sabia escrever em inglês, não? Eu já sabia. Já sabia? Aham. Não, mas o inglês não é difícil, gente. O inglês é fácil. Pior se eu tivesse que falar polaco. Polaco, japonês, mandarim. Já mandarim. pensou? Eles falam tudo com consoante. O que ia ser? Ia ser mais difícil ainda, assim. Bem mais. Bem, mas o que foi mais difícil para ti foi adaptar essa rotina? Cuidar de crianças pelo jeito, sem crianças para ti tirou de letra, estava acostumada. Sim, foi até porque daí a gente se separava, né? Uma cuidava dos 2 grandes e a outra cuidava dos 3 pequenos. E os 3 pequenos, eles entraram numa rotina que a gente, assim, terminava um, começava toda a rotina no primeiro. Mas não tinha problema, tudo Organizado. fluiu. Era tudo muito organizado. Uhum. E os pais também eram pessoas boas, entendiam, não eram? Como é que funciona? Olha, os pais... Se olha... os pais eram mais fidelidade que os pais filhos. que queriam ser pais, mas eles não queriam ter o trabalho, assim, porque eles não deixavam de viver o bom da vida, né? Por isso que contratavam duas. Por isso que contrataram. Depois veio uma da Alemanha, só que essa da Alemanha já não aguentou a puxada lá, porque eles eram bastante rígidos e, né, é horário, é isso, é aquilo. E ela deve ter ficado, acho que 1 mês, talvez lá. Eram para ser 3, então. Na verdade, ficaram 2. 2 deu conta do recado. No fim a gente deu, porque a gente se estruturou, se organizou. Quantas horas você trabalhava por dia, Maria? Isso era agora eu não me lembro assim, mas somava umas 40 por semana. Não era tanto, não, então. Era uma carga horária normal, assim, que nem a gente aqui. E como é que era o convívio na casa? Porque tu acordava dentro de uma casa em que tu tinha que trabalhar e tinha que dividir todas as tuas horas de lazer. Como é que tu fazia isso? Sim. Aí a gente se organizava, né? Porque tinha os amigos, aí a gente já via o que uma ia fazer, porque a gente que organizava as agendas. A mãe dizia o que precisava, o que tinha de compromisso, e a gente ia se adaptando com aquilo, né? Não trabalhava só de manhã, então? Não, a gente trabalhava de manhã, de tarde, tarde, de noite, às vezes dormia de manhã, descansava de manhã, passeava, saía, fazia, ia trabalhar só de noite. Tudo dependia da demanda da semana, vamos dizer assim. Mas tipo assim, passeios de família, a gente ia junto, a gente foi pra Disney junto, a gente se divertiu também, não era só trabalho, né? Claro. Quando se imagina que tu vai trabalhar em outro país de au pair, e aí os pais, né, querem pagar as pessoas para cuidar dos filhos, se imagina que se trabalha muito. Sim. Mas na verdade não é tanto, ou seja, uma carga horária similar ao nosso no Brasil. Similar aqui, na época também, né, Joel? Isso fazem 15 anos, não dá para esquecer isso. Hoje eu já nem sei em que termos que estão, né? Deve ser parecido também. Mas tu sabe, uma coisa que me chamou muita atenção lá foi assim, ó. A minha mãe ligava apavorada por causa dos terroristas. Lá dentro do país, eles se protegem de alguma forma. Então, vamos dizer assim, não chega para eles a mesma visão que chega para nós, dessas Al-Qaeda, desses conflitos todos que acontecem. Então, a minha mãe me ligava preocupada, hoje aconteceu isso. E tu nem sabia o que estava acontecendo. E a gente nem sabia. Então, eles meio que se protegem lá, assim, a gente vê que é um pouco limitada Ou seja, a forma como chega a notícia lá. Não é tão claro que nem chega para o Brasil. Não, apesar deles dizerem que eles têm a mídia livre, falam o que quiser e coisa, mas não, eles não alardeiam. Talvez seja até cultural, né? Do americano. Exato. Eles fazem isso. É que se nem preservar, filme, né? Se preservar. Pela ideia que a gente tem, sentido. o americano, todo filme que tem algo, primeiro aparece a bandeira dos Estados Unidos, né? Eles são muito patriotas também. Muito, né? Muito. Isso o 4 de julho é uma festa, assim, começa cedo, passa o dia e para eles é de muito valor. Muitíssimo valor. Que é a independência dos Estados Unidos.
E eles acabam fazendo a rotina, você disse que saem, eles viajam muito, o americano por si só viaja muito, Viajam conhece, bastante. até porque tem condições para isso, né? Sim, tem condições e tem lugares, tem muito lugar para ir, né? Muito, Você foi nada para onde fora. lá? Eu fiquei sempre mais dentro da Flórida, porque como a nossa família era muito grande, não tinha como fazer muito. E a gente estava ali do lado de St. Augustine, que foi a primeira cidade que os espanhóis vieram para os Estados Unidos. Então, ali era um lugar muito legal, toda vez que dava a gente corria, estava perto de Orlando também, estava perto de tudo que tem de, assim, de ponto turístico bem conhecido, né? Então, sempre tinha para algum lugar para onde correr por ali, só que como a nossa demanda era grande dentro da casa que a gente morava... O tempo de viagem... Exato, era curto, era pouco. Menores. Você fez muitos amigos lá, não? Brasileiros de maneira especial, não? Olha, demorei para encontrar brasileiro e daqui a pouco, quando eu encontrei, eu descobri uma coisa, que brasileiro fora do Brasil, eles te sufocam de tanto amor que querem te dar e de tanto que querem te ajudar. Não, é de muito, bom. Passou vergonha. Não, passou. no sentido Fala um bom. brasileiro, diz, gente, não, nem disse que eu sou brasileiro. Não, gente, eles te falam, e aí, gaúcha, vamos lá, vamos pra Geórgia, fica aí, gaúcha, vamos. Não, são amorosos não vamos demais. embora, são amorosos demais, porque brasileiro é muito carinho, muito amor aqui. Fora daqui, então, isso... É mais ainda. Quintuplica, é uma coisa absurda, sabe? E foi muito legal, gente, todos os cantos do Brasil, né? Muito legal. Tem alguns desses que você continua te relacionando até hoje, não? Tem alguns que já voltaram, tem outros que ficaram, tem várias amizades, assim. Lá é diferente, por exemplo, quem vai para a Europa diz que tem muito pubs, né? Na Europa. O que vocês faziam para se divertir nos Estados Unidos? E lá a gente tinha muito... A Flórida é muito latina, né? Então tinha muito bar latino, com música latina. A gente tinha os amigos da Colômbia, tinha amigo do México, tinha amigo de tudo que era canto. Aprendemos a dançar, aproveitei meu curso. A gente dançava bastante. Chegou lá e começou a dançar, disse, não, mas essa aí tinha... Mas é lá em Lajado e tal, não sei o que. O par era muito bom e tal. Mas o par era muito bom, parceria. Mas depois vamos falar, eu e o Mari fizemos um curso junto. Mas depois do intervalo comercial a gente diz que curso foi esse que mudou a vida dela nos Estados Unidos. Vamos pro intervalo comercial, voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando eu, Mari Loman. Mandar um abraço para o Rildo Lima. Estou assistindo de São Paulo, estamos assistindo isso que é legal também da TV, né? Que as pessoas acabam assistindo em qualquer parte do mundo, né? Teus patrões, será que não estão assistindo nós lá? Vai saber, né? As crianças grandes já hoje, né? Sim, olha, o menino já está com 20 anos, 21. 21 anos. Ensinou um pouco de português para eles? Não, nada. Não, na época não, porque eles eram pequenos e não... Assim, a família também não incentivava, não motivava. Nem queriam que aprendesse. Português, não, quem quer aprender português? Sabe por quê? Eu vou ser bem sincera, Joel. O pai da família onde eu morava, ele era piloto, antigamente ele era piloto de avião da American Airlines. E ele voou para o Brasil. E ele chegou e ele disse assim um dia para mim, a gente fez uma brincadeira e eu não sei o que eu falei, ele disse assim, é por isso que o país de vocês não vai para frente. Porque a gente chega lá no país de vocês e é tudo dá jeito. As coisas não são feitas da forma certa. E tudo se dá jeito, tudo tem forma de contornar, de resolver. E é só por isso que o Brasil não vai para frente. Aquilo para mim foi um choque. De daqui a pouco o dar-se por conta de que, a gente acha que a gente é de boa, que a gente domina tudo, que a gente vai driblando e vai dando jeito, né? Que a gente é guerreiro. E daqui a pouco tu te dá por não, mas não é isso que é ser guerreiro. A gente não tá no caminho. É ser malandro. Né? É ser malandro. E aquilo assim foi um... E eu já sou muito certinha, assim, sabe? E aquilo para mim foi um choque de realidade, porque eu não me enquadrei dentro daquilo, mas de repente eu vi um raio-x do meu país visto de alguém de fora.
né? E, Então, e tu tá junto nessa, né? E demonstrou que tava, de uma brincadeira de saúde. Nossa, foi um choque. Bom, mandar um abraço então pro Rildo Lima, está assistindo, e diz que está aguardando entrevista com o jogador Rael. Depois vai estar em jogo, e o Rael, que fez 2 gols pelo Lajadense, né, jogou muito bem, então não estava marcando, acabou fazendo 2 gols, então vai estar daqui a pouco, não está em jogo. Grande abraço ao Rildo. Maria, a gente foi pro intervalo dizendo que a gente fez um curso, né? Um curso fantástico, né? Um curso de aprendizado para a vida, né? Foi... Tu lembra ainda do curso? Top da galáxia. Eu lembro, tu quer dar uma demonstração aqui Não, agora? Não. Melhor não. É melhor de vestido, né? De calça ruim, realmente. Fizemos um curso, Maria, de tango, salsa e merengue. Lembra? A professora... Marilu Bueno. Uma argentina. Falava muito, né? Falava muito, dançava mais muito. ainda. É, verdade. Motivada. No SESC, uma turma muito legal, né? Boa, olha, isso seria um reencontro legal, né? É verdade. Tu lembra que a gente fez um show de finalização do curso? Teve show, a gente vendeu ingresso. É mesmo? Claro. Eu dancei, não? Dançou, eu tenho foto contigo. Não tem, acho que não. Não aparece com essas fotos. Não, mas foi uma época muito legal, assim. Foi bem legal. Foi bem legal. Bom, e tu chegou a usar, então, esse aprendizado lá nos Estados Unidos. Dançou mas lá, era bem legal. A gente tinha, então, a turma, né? Às vezes a gente, vai pra... Tem muito pub irlandês também lá. Então, tem o St. Patrick's Day, que eles comemoram, então todo mundo vai para os pubs. Então, opção de diversão não falta. Isso é uma coisa que o que eles mais fazem é criar entretenimento, né? Formas de... Até porque os Estados Unidos recebe muita gente de fora, né? E é hospitaleiro os Estados Unidos, não? Um americano em si, não? Não, como a gente não. Eles são educados, eles são polidos, mas assim, igual o brasileiro é o brasileiro, né? Não tem comparação. Não tem comparação. E... Claro que quando tu serve eles de alguma forma, tu tem valor. Passou, continua uma amizade, mas bastante fria, assim. Não é mais aquela mesma coisa, assim. Não é igual? Não é igual. É mais frio mesmo. Bom, a gente está falando dos Estados Unidos e é inevitável dizer que os Estados Unidos também, a imagem que nós temos é um povo que não tem problemas e não tem pobreza. Não tem discriminação e tal. Você que morou lá, você percebeu isso, não? Não, tem sim, tem os tudo. Brooklyns da vida, né? A diferença é que assim, lá tu trabalha muito e tu ainda consegue ter uma vida um pouco mais digna que a gente trabalha muito e é difícil, né? Assim, a gente vê muito mais pobreza. A gente convive muito mais com essa linha de pobreza. E eles não, tu trabalha, se tu trabalhar 10 horas aqui, 10 horas lá, aqui, tu segue naquela linha mínima, né? E lá, trabalhando 10, 15 horas, que seja, tu já consegue uma casinha, tu já consegue O preço dos carros hoje, tem vários depoimentos na internet, no YouTube, de maneira especial, de pessoas que comparam preços de carros brasileiros, ou carros que estão à venda no Brasil, e carros que estão à venda nos Estados Unidos. É absurdo, Não, e o né? próprio imposto sobre os carros, né? O imposto é irrisório, vamos dizer assim, é $70, $100 de um carrão, né? Que aqui qualquer carro com 500, 600 reais, lá não, lá é $70, mas o carro, né? O carro. E é muito tecnológico também, né, nos Estados Unidos, né? Muito tecnológico, muito. Eles têm isso muito presente no dia a dia, assim. E uma coisa que eu noto também, que é uma coisa em termos de comportamento, em termos de tecnologia, em termos de hábito, tudo que estava acontecendo no Brasil naquela época que eu fui já acontecia lá 10 anos atrás. E hoje eu vejo comportamentos de juventude que eu via acontecer lá 10 anos atrás que me chocavam, hoje já estão acontecendo aqui também. Por exemplo? Então lá, por exemplo, lá acontece tudo que... lá ditam hábitos, vamos dizer assim, do mundo, né? Me choquei muito quando eu cheguei em Nova York
e fui para uma festa, porque todas as au pairs vão primeiro para Nova York, a gente passa uma semana lá estudando e estudando pesado, desde primeiros socorros, tudo sobre negligência com as crianças, tudo a gente aprende lá para depois ir para as casas, né? E a gente foi para uma festa numa noite e tinha 2 meninas se beijando na noite. Há 15 anos. Há 15 anos. E daqui a pouco cada uma foi, acabou a música, mudou a música, cada uma foi pro lado, pegou o seu namorado e foi embora. E aí eu pensei assim, não, isso é Nova York, né? Aí eu cheguei em Jacksonville, que era mais interior, né? Acontecia a mesma coisa. E hoje a gente já vê isso se reproduzindo por aqui no Brasil. Né? Então, assim, tu quer saber o que vai acontecer daqui 10 anos, ou talvez até menos, que hoje está tudo... Vai para um lugar desses e observa. De grandes centros, né? Desde tecnologia, uso de cartão de crédito, sabe? É tudo que acontecer lá, tu pode tirar, que vai levar aquele período para chegar. Tu fala que isso te chocou, mas o que mais te chocou em termos culturais, Maria, quando tu chegou nos Estados Unidos? Foi alguma coisa que tu conseguiu perceber, alguma coisa cultural, tratamento, algumas coisas que tu percebeu como isso é diferente do Brasil, além dessa festa que tu foi? Eu acho que não é a frieza, eles não são tão carinhosos que nem a gente, eles não são tão próximos. Mesmo a gente é casais, muito toque, né? Muito, né? Eles já são mais. Tu quer ver uma coisa? Latino. Eu tinha um amigo que me dizia assim. Eu estava sempre preocupada e conectada com a minha família aqui. E aí aconteceram coisas e eu ficava lá, pá, aconteceu isso na minha família e coisa. Daí o meu amigo dizia assim, mas por que tu tá tão preocupada com isso? Deixa, isso é a história deles, deixa eles resolverem. E aí eu ficava assim, mas como pode ser tão frio nesse ponto? Ele é um americano. E aí, tu fica... E até às vezes tu pensa como a gente quer resolver tudo para todo mundo e às vezes a gente também se mete demais, né? É verdade. Então... Tem situações que tu não tem a capacidade nem o direito de se envolver, Exato. Né? E lá eles diziam, tanto assim, lá tu te forma no high school e tu vai pro college. Quanto mais longe for, melhor. Longe da família. Eles fazem questão que tu vá aprender a te virar. Ou seja, porque daí tu vai estar sozinho, vai ter que aprender a controlar teu dinheiro, a alimentação. A viver na comunidade, porque geralmente quando tu vai pro college tu mora numa república, né? Então, já é cultural deles criar para o mundo. Ou seja, não ficar dentro de casa o tempo todo. Agora, Maria, será que conseguiu trazer dinheiro? Foi com esse objetivo? Porque muito sai do Brasil, ainda mais quando vai para os Estados Unidos, que ganha em dólar, é trazer dinheiro e abrir uma grande empresa. Hoje é empresária. Será que esse dinheiro todo trouxe de lá? Depois. Vou mandar um abraço primeiro para o Fábio de Oliveira, que está nos assistindo. Obrigado. E sim, tem vários amigos assistindo aqui, diz o Rildo Lima, de São Paulo. Grande abraço ao Rildo, ao pessoal que está acompanhando também. Isso fica eternizado, né? Isso que é bom da TV, né? O rádio hoje em dia também, né? O jornal fica eternizado, mas a TV fica eternizada, isso aqui é através das redes sociais, né? Vamos para o intervalo comercial, voltamos em seguida, conversando com Maria Loma. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando a estrelência Maria Loma. Morou fora do Brasil, morou nos Estados Unidos, está nos contando um pouco dessa história. Pode mandar a sua pergunta, o seu questionamento, ou simplesmente dizer que está nos assistindo. Em todo mundo, né? Inclusive todo mundo. Nos Estados Unidos. Claro. Maria, quanto tempo tu ficou fora do Brasil? Eu fiquei 1 ano. 1 ano? Poderia ter renovado para mais, não? Poderia, mas aí teria que já, com aquela família, e nesse programa já não dava mais. Aí já teria que ter um emprego fixo na época. Agora, não sei como são as regras. Não poderia ficar na mesma casa, não? Não, pelo programa que eu estava, não. A não ser que eles arcassem, ou que... Há várias modalidades de visto, né? Sim. Mas naquela altura eu já estava pronta para voltar para casa, né? Saudade de casa. Claro.
E a família também nem queria que tu ficasse mais. Não, de forma. Coitada, né, a família? Ai, Daí ai, o ai. Marinho. Ô, Mariana, nós fomos para um intervalo falando a respeito de valores, né? Não precisa dizer quanto, mas se consegue juntar algum dinheiro, ou na época tu conseguiu Olha, juntar eu não ou fui- aproveitou? Exato, Qual o eu teu não fui com o objetivo? objetivo de juntar dinheiro. Eu tinha vendido um carro para ir e eu queria voltar e ter meu carro, ter um carrinho de volta. Isso para mim deu. Aí lá eu fiz algum passeio, alguma coisa assim. E assim, ó, eu tenho eu tenho uma perna oca, então eu gosto de comer bem. Então a gente come bem, tudo que é tipo de comida, e eu aproveitei esse. Ou seja, alimentou bem, conheceu novas Eu culturas. gosto. Para mim, comida é Mas tu uma é tão forma magra. de conhecer. A minha por perna isso, oca. É, por isso, né? Agora, tu ganha em dólar lá, né? Essa conversão não dá para se fazer com o Brasil, porque lá se gasta também muito, né? Ou seja, as coisas são mais caras, muito, né? sim. Às vezes o pessoal pensa, eu vou ganhar em dólar, mas gasta em Na dólar época que eu estava lá, vamos dizer aqui, que aqui talvez um aluguel de um apartamento fosse R$300, lá já era $800. Então, assim, para tu te manter lá, e au pair mesmo não ganha muito dinheiro. Eu nem me lembro, isso era como se fosse uma mesada, não é um salário, é uma mesada por semana, né? ganha-se por semana. Ganha-se por semana. Só que assim, o fato de tu ter casa, pensa, eu morava na beira da praia, a família me deu um carro. Ah, te deu um carro? Me deu um carro. A tua gente carteira tinha tu um podia carro. usar lá. Na verdade, a família era muito certinha, eu tive que fazer carteira lá. Me senti naquele filme de... aqueles filmes da sessão da tarde que a gente olhava, fazendo o teste da carteira. Me sentia assim. E chegou um ponto, porque assim, ó, Jacksonville é uma cidade como se fosse o Vale do Taquari, só que plano, né? Então, assim, daqui de Lajeado até Encantado era um bairro. Era para ir de um bairro a outro. Cidade muito grande. Era uma cidade espalhada, né? Então, assim, eu morava num canto em Ponte Vedra Beach, e aí eu tinha amigos no bairro de Mandarim. Isso era aí daqui de Estrela até Mussum, vamos dizer assim. Então, tudo era puxado, tu tinha que ter carro. E eu passei um mês e não conseguia fazer a carteira, eles não davam jeito, eu disse assim, não, hoje eu quero fazer a carteira. E aí eu bati pé. O pai da minha família me levou na autoescola lá, e aí eu fui e estava fechado. Ah, não. Eu disse, vamos ter que dar um jeito. É o único lugar que tem aqui. Acho que foi a única vez que eu bati pé que eu queria alguma coisa. Eu nunca bati pé. Né, não, foi a única coisa que eu não saio daqui sem a carteira. Não saio daqui sem a carteira. Ele foi dirigir mais 40 quilômetros, sei lá eu, para me largar. Ele largou o carro na minha mão, pegou um táxi. Eles te vira, guria. Foi para de me incomodar. Assim. Agora, tu tem que passar na carteira. Ah, mas tu faz porque teste no dia. Porque se tu não passar, tu não tem como tu voltar para casa, porque eu não vou te buscar. Lá tu faz o teste, é um teste no computador, bota as respostas lá de marcar, porque eles te dão um livrinho, tu estuda, e aí tu faz a prova no computador, e depois tu vai para aquela prova prática, né, de direção. E tu já dirigia aqui? E então, eu já dirigi aqui, mas tem um monte de pega-ratão que tem lá, mas mesmo assim... Passou. Então, assim, respirei quando eu consegui a carteira. Cheguei em casa com a carteira. E aí pode pegar o carro. Feliz da vida. Aí eu tinha liberdade, porque a gente morava longe de tudo, porque a cidade era muito espalhada. Mas o lugar é lindíssimo, né? É lindo, é tudo limpo, é tudo organizado. Outra coisa cultural que eu achei bem legal, assim, a gente via, assim, daqui a pouco tinha uma estrada em reforma. Quem é que estava reformando a estrada? Eram os presidiários, roupinha listradinha, fazendo a conservação das estradas. Que tu vê em filme, desenhos. Que nem tu vê em filme e desenho, e lá eles fazem. Então, assim, são coisas que tudo funciona muito bem. Quer ver? Tinha um alarme de furacão, que se tu estivesse ouvindo rádio e TV, entrava no sinal de todas as rádios e de todas as TVs, e era um alarme que começava a soar no rádio e começava a dar informação. Em tal lugar está tendo início
de todo mundo furacão e coisa, e todo mundo já se organizava, já se mandava pro seu canto, já sabia o que fazer. Então, assim, tem coisas práticas assim, de organização, de formas de vida que eu acho que são legais, sabe? É um povo muito organizado. Você antes falou que gosta muito de comer. Alimentação americana, você fala que o americano come mal, né? Porque é muita fritura, muita coisa micro-ondas. O que você percebeu lá? A gente tem a melhor carne do mundo aqui. No Rio Grande do Sul. Porque carne lá se come muito frango, né? Bastante frango. Mas mesmo a carne no melhor restaurante não chega aos pés da carne nossa. Boa carne mesmo. Assim, aqui a nossa carne é maravilhosa. Lá não chega aos pés do que a gente tem aqui. Mas tem muita opção, tem japonês, tem chinês, e tudo muito bem feito, tudo muito bem executado, sabe? Ou seja, pode degustar o mundo. Pode. Você chegou a cozinhar lá para eles, não? Não, porque eu tinha uma família que era muito cheia dos germes, né? A mãe era doida, não podia, tudo era germe. Se botasse carne em cima do balcão era germe, tinha que ficar limpando aquilo uma semana inteira e por aí vai, sabe? Então a gente nem cozinhava muito em casa. Mas eles almoçavam fora, jantavam Sempre fora? traziam comida de fora. Sempre? Sim. Ela não Ou cozinhava? comida pronta, lá tem aquelas bandejinhas com ervilha, com isso, com aquilo, com aquele outro, com carne, com arroz. Sem germes. Bota dentro do micro, aquece e aquilo é a janta das crianças. O máximo que ela fazia era uma ervilha para fazer as crianças comer, coisa assim. Mas a família era bem chatinha, assim, com comida. E ela trabalhava em quê? Ela, na verdade, assim, quando ele saiu ele era piloto da American Airlines e da Navy. Então, quando ele saiu, eles compraram uma escola de aviação lá. Tava quebrado. Quebradinho. Aí, quando eles venderam aquela escola, eles compraram a casa e ele começou com negócios pela internet, na época. E ela era só mãe das crianças. Era só... Mas não parava em casa. Mas não parava em casa, ela terceirizava a maternidade. Que beleza, né, tia? Ganhando bem, marido bem empregado, né, tia? Tal, né? Sonho de consumo, né? Vai que eu consigo isso também, né? Vai que dá né? certo, né? Vai que dá. O que mais te agradou de toda essa viagem que você fez, dessa experiência cultural? Infelizmente estamos no último bloco. O que mais te chamou a atenção e que tu tirou de mais proveito? Eu acho que, assim, essa questão de o que combina comigo, essa questão de ser tudo certinho, de ser tudo organizado. Eu sou tudo muito pelo certo, pelo adequado, sabe? E isso eu acho que é o que faz eles estarem tão na frente de todo mundo, sabe? Eles são organizados e por isso eles têm pesquisa e por isso eles têm produtos, por isso eles têm toda a estrutura de organização, essa questão de os presidiários não estão lá no presídio comandando o tráfico do lado de dentro, né? Eles estão lá trabalhando, eles estão realmente pagando e aprendendo alguma coisa com... As empresas, as famílias são organizadas, tem uma rotina. Tem uma rotina. Certo ou errado, tem uma rotina. Enfim, são mais frios, mas eles têm o beabá, assim, vamos dizer. E o que mais te decepcionou? O que tu viu que te chateou, O que mais me decepcionou é justamente essa frieza, assim, de tu ser tão próxima deles e quando tu desfaz o laço, aquilo obrigado, fica... foi bom, tchau. Isso, exato. Foi bom enquanto durou, tchau. Existe ainda algum contato, mas muito esparso, muito superficial, assim. E que nós, como brasileiros, a gente gosta dessa relação, né? Exato. Tem mais uma pergunta para te fazer. Mandar um abraço para o Rael Lima. O Rael, que é o jogador lajadense, vai estar daqui a pouco na TV Univates, está nos assistindo. Obrigado, Rael. Show de bola. Ótimo jogo, Rael, né? Jogaram contra o Erechim, perante Erechim, fez 2 belos gols. Parabéns, eu não vou poder te entrevistar depois, mas estou te dando os parabéns aqui. Também para Maria Inês, um grande abraço para Inês, o Gabriel Raimundo Lima, que está nos assistindo, e o Rio do Lima, né, que está nos acompanhando. O pessoal de São Paulo acompanhando aqui. Legal. Legal. A pergunta é, tu mudou, Elmari? É o Mari que foi para os Estados Unidos, ficou 1 ano lá. A que voltou é a mesma, não? Nunca é, né? A gente nunca é o mesmo dia depois do outro, né?
que dirá um ano depois E essas diferenças da culturais? distância. E essas diferenças culturais nos fazem crescer, né? Porque tu adquire hábitos que tu não tinha, tu de repente vê que alguns hábitos que tu tinha podem ser mais flexibilizados e de uma forma geral sempre é muito positivo, né? Tudo vale a pena. Faria de novo ou não? Ah, eu faria. E para os Estados Unidos ou outro país? Não, eu iria para outro país. Qual? Olha, Europa, Austrália, qualquer país da Europa, Austrália. Mas eu acho que ainda iria para a Austrália antes, porque dizem que lá é o Brasil que deu certo, né? Que lá as pessoas são que nem a gente, alegres e tudo funciona. Antes de encerrar, mandar um abraço aos teus pais. Qual o nome deles? A Núbia e o Almiro. Núbia e o Almiro. Aham. Criaram aí o Mari, que ficou um tempo fora, te tira tanta saudade. E o teu filho é o? O Dylan. O Dylan, um abraço ao Dylan. Nome americano, né? Nome americano. Nome americano. Mari, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Né, quando for viajar, vai para a Austrália, volta aqui no Tá, entrevista. Pode deixar, tá? Volto sim. Valeu. Essa foi a Mari Lohmann, ela de Estrela, morou um ano fora do Brasil, nos Estados Unidos, e contou para nós, então, o que é as diferenças, as coisas boas, as que poderiam ser melhores fora do Brasil, de toda essa experiência. Um abraço àqueles que mandaram o seu recado, àqueles que vão continuar acessando, dando o seu ok, comentando. Muito obrigado por este programa com eu, Mari Lohmann, hoje. Na semana que vem a gente volta com mais um check-in, falando de viagens e pessoas que viajaram pelo mundo.